Esse homem sendo levado à prisão, condenado a passar o resto da vida atrás das grades, era Wilhelm Reich, o polêmico e brilhante psicólogo discípulo de Freud. Ele foi o criador da famosa Câmara Orgônica, ou como ficou conhecida nos jornais da época, a Câmara do Orgasmo. Você provavelmente nunca ouviu falar nessa revolucionária invenção, porque assim como a liberdade de Reich, o sistema logo se prontificou de apagá-la da história. Afinal de contas, essa invenção era capaz de curar doenças até então ditas como incuráveis e, principalmente, proporcionar uma vitalidade sem precedentes para quem entrava dentro dela. Mas o que talvez mais chocou as pessoas foi como essa câmara funcionava. Reich utilizava o poder da energia sexual gerada no ato do orgasmo para alimentá-la. Sim, ele colocava casais, principalmente casais jovens, para transarem lá dentro, e fazia com que essa energia fosse armazenada em camadas de materiais condutores e isolantes. O que Reich descobriu é que o orgasmo não era apenas um momento de prazer físico, mas um verdadeiro raio de energia vital, algo tão poderoso que poderia ser acumulado e redirecionado para proporcionar verdadeiros milagres. E foi exatamente isso que fez o mundo científico e político tremer. Imagine uma máquina capaz de dar saúde e energia ilimitada às pessoas sem necessidade de remédios, hospitais ou indústrias farmacêuticas. Uma descoberta dessas não poderia ser deixada livre, e Reich pagou caro por isso. Porém, o seu legado não morreu junto com ele na prisão. Entre os manuscritos que resistiram à destruição, permaneceu o mais valioso de todos. Um guia de como qualquer pessoa pode recriar esse mesmo campo de energia em seu próprio quarto, sem depender de aparelhos ou laboratórios, apenas com algo que você encontra na sua própria cozinha. E é exatamente isso que você vai descobrir nesse vídeo, para que hoje mesmo você também possa realizar verdadeiros milagres na sua vida. Seja bem-vindo a um dos documentários mais reveladores do nosso tempo. Em dezembro de 1953, um jovem chamado James Poe recebeu uma correspondência inusitada. O convite era para participar de um trabalho no laboratório do já prestigiado psicólogo Wilhelm Reich, discípulo direto de Freud. O convite exigia sigilo absoluto, mas oferecia uma quantia de dinheiro que Poe, como desempregado, não hesitou em aceitar. O que ele não sabia é que estava prestes a participar de um dos experimentos sexuais mais excêntricos e controversos do século XX. Ao ligar para o número que estava no cartão, Poe percebeu imediatamente que não se tratava de um trabalho comum. O próprio Reich explicou-lhe que sua função seria participar de experimentos sexuais, envolvendo a energia orgone, uma misteriosa força vital que se liberava em sua forma mais pura durante o orgasmo. Poe foi informado de que precisaria entrar em uma das câmaras construídas por Reich e realizar o máximo de relações sexuais possíveis com uma voluntária que também havia se candidatado. A notícia o deixou em choque. Nunca havia imaginado algo semelhante, mas a proposta era tentadora. Reich já era famoso na época, tinha financiadores importantes e oferecia pagamentos generosos. Ainda assim, um dilema moral corroía Poe. Ele tinha uma namorada, e mesmo sabendo que aquilo era em nome da ciência, a ideia de se relacionar com outras mulheres soava para ele como uma traição. Inseguro, decidiu ligar para sua namorada e contar tudo. Para sua surpresa, ao invés de se indignar, ela fez uma proposta inesperada. Perguntou quais seriam os outros participantes e se ela também poderia participar. Afinal, dessa forma, ambos receberiam uma quantia considerável de dinheiro e contribuiriam juntos para a pesquisa. O convite foi aceito. 12 dias depois, o casal partiu rumo ao laboratório secreto de Reich, localizado em Rangeley, no estado do Maine, onde o psicólogo havia comprado uma fazenda inteira para conduzir suas experiências. Ao chegarem à fazenda, James Poe e sua namorada foram recebidos por 2 assistentes de Reich. Sem muitas palavras, foram conduzidos até a construção principal. Um casarão simples de madeira, isolado no meio da propriedade. Reich havia batizado aquele lugar de Orgonon, o centro de suas pesquisas secretas. Dentro do laboratório, Reich os cumprimentou pessoalmente. Seu olhar era firme
e a voz carregava a convicção de alguém que acreditava estar prestes a mudar o mundo. Ele disse: "Vocês não estão aqui apenas para um experimento, mas para participar de algo que poderá transformar a história da medicina e da ciência. O que acontece no instante do orgasmo é a chave da vida. E é essa energia que eu chamo de orgone." Em seguida, o casal foi conduzido até a misteriosa câmara orgônica. Reich explicou que poderiam entrar juntos ou separados e que, se desejassem, poderiam se relacionar com outros participantes que estavam a caminho. O objetivo era testar todas as formas possíveis de liberação da energia sexual. Paul e sua namorada, ainda surpresos com a proposta, concordaram. Então, enquanto aguardavam os demais voluntários para começar as práticas, Reich começou a detalhar o funcionamento da câmara. A estrutura era formada por camadas alternadas de madeira e metal. A madeira, sendo orgânica, tinha a função de atrair e canalizar a energia vital. Já o metal impedia a fuga dessa energia, refletindo-a de volta para o interior da cabine. O resultado era uma concentração cada vez maior de energia. Não era apenas teoria. Reich mostrava registros e medições feitas em seus experimentos. Aumento da temperatura interna, oscilações magnéticas, descargas eletromagnéticas anômalas. Tudo apontava para um fenômeno real acontecendo dentro daquelas paredes. Reich enfatizava que nenhuma outra função humana liberava tanta energia concentrada quanto a sexual. Durante uma descarga orgástica, o corpo se transforma em uma verdadeira usina biológica, convertendo tensão vital em uma onda elétrica capaz de atravessar cada célula. Porém, quando você tem o orgasmo, seja sozinho ou acompanhado, essa energia se dissipa no ambiente. Mas na câmara, ela é capturada e multiplicada, como ondas presas em uma caixa de ressonância. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer em casa, usando um utensílio simples, que com certeza você encontra na sua própria cozinha. Bom, foi nesse momento que a campainha do casarão soou. Haviam chegado os outros voluntários. 2 mulheres, irmãs polonesas, que já eram entusiastas do trabalho de Reich e aceitaram participar sem hesitação. Para Paul, a presença delas era uma surpresa excitante. Reich as recebeu com a mesma formalidade científica com que tratava todos os envolvidos. Explicou detalhadamente os procedimentos, reforçou a importância da pesquisa e, por fim, apresentou o contrato de confidencialidade. Todos assinaram. E assim, naquela noite quente em Rangeley, começou um dos experimentos sexuais mais ousados da história da ciência moderna. Para começar o experimento, Paul foi primeiro com a sua namorada. Dentro da câmara era bem apertado. As paredes próximas davam a sensação de confinamento, mas ainda assim havia espaço suficiente para que eles se movessem e realizassem as atividades sexuais. A luz era fraca, quase opaca, o que aumentava a sensação de que estavam isolados do mundo exterior, como se tudo o que existisse fosse aquele pequeno espaço metálico. No início, o contato parecia comum, mas logo ambos começaram a perceber algo estranho no ar. O calor aumentava rapidamente, e não era apenas pelo esforço físico. O ambiente parecia pulsar, como se a própria cabine respirasse com eles. Cada toque, cada gemido, cada movimento era devolvido de forma amplificada. O prazer não se dissipava, voltava em ondas contínuas, atravessando o corpo com mais intensidade. Paul sentiu um formigamento diferente na pele, como pequenas descargas elétricas que corriam dos pés até a cabeça. Sua namorada, por sua vez, dizia sentir uma corrente quente subindo pela coluna. Um êxtase que não parava no orgasmo, mas se expandia como se tivesse acesso a uma energia além do corpo. Do lado de fora, Reich acompanhava atentamente. Seus instrumentos registravam oscilações claras. A temperatura interna da cabine já havia subido quase 3 graus em menos de 15 minutos, e o campo magnético variava de forma irregular, como se houvesse uma tempestade invisível acontecendo ali dentro. Quando finalmente terminaram, Reich anunciou que era hora de repetir o experimento, agora com as 2 irmãs polonesas. A namorada de Paul, no entanto,
demonstrou certo desconforto com a ideia de vê-lo com outra mulher. Reich, percebendo a tensão, explicou que a pesquisa exigia múltiplas combinações e que cada experiência ampliaria ainda mais os resultados. Foi então que um detalhe mudou completamente a situação. Ela descobriu que também poderia se relacionar com a outra irmã durante os testes. Essa revelação trouxe um alívio imediato. O receio cedeu espaço à curiosidade e a jovem aceitou participar de forma mais aberta. No final das contas, o grupo precisou passar todo o final de semana na fazenda de Reich. A Câmara recebeu um total de 22 orgasmos durante a estadia deles, com cada descarga acumulando mais energia dentro da estrutura, até que ela ficasse totalmente carregada como uma bateria viva. Assim, com a câmara saturada, Reich decidiu fazer um dos testes mais ousados da história. Ele contactou um paciente que vinha acompanhando havia meses. Um homem diagnosticado com câncer em estágio avançado, já sem esperança de cura pela medicina tradicional. A condição era delicada e todos sabiam que aquele seria um experimento que era contra as leis governamentais. Mas o próprio paciente aceitou, não por desespero, mas por acreditar que Reich era a sua última chance. O homem foi colocado dentro da câmara orgânica. Não havia ato sexual naquele momento, apenas a exposição direta ao campo energético que havia sido alimentado pelo fim de semana de experiências. Durante as sessões, que duravam de 30 a 40 minutos, Reich observava mudanças rápidas. A pele do paciente ganhava cor, a respiração ficava mais forte e o relato era de um calor intenso percorrendo o corpo, misturado a uma sensação de leveza, como se a dor tivesse sido arrancada de dentro dele. Nas semanas seguintes, os exames médicos confirmaram algo que parecia impossível. O tumor havia começado a encolher. As dores desapareceram quase por completo, e o homem relatava sentir uma vitalidade que não experimentava havia anos. Reich registrou minuciosamente cada etapa, convencido de que o orgone poderia ser utilizado como ferramenta não apenas de prazer e vitalidade, mas como arma real contra doenças, até então consideradas incuráveis. Esse episódio se tornaria um dos mais polêmicos de toda a sua trajetória. Para Reich, era a comprovação de que o orgasmo continha a chave da regeneração humana. Para o sistema médico e político da época, era uma ameaça que precisava ser silenciada. E não durou muito para isso acontecer. Logo, denúncias começaram a se espalhar, acusando Reich de conduzir práticas antiéticas. A Food and Drug Administration, órgão regulador dos Estados Unidos, iniciou uma investigação contra ele. Para os agentes do governo, a ideia de uma máquina capaz de curar doenças apenas com energia vital era absurda demais e, ao mesmo tempo, perigosa demais para ser deixada livre. Em 1954, um tribunal federal ordenou a destruição de todos os acumuladores de orgone e até mesmo de seus livros e anotações. Literalmente, caminhões foram até o laboratório em Handley para recolher os equipamentos e toneladas de seus escritos foram queimados. Mesmo assim, ele não parou. Continuou trabalhando em silêncio, tentando provar a eficácia do orgone e documentando os resultados de seus pacientes. Mas isso apenas aumentou a perseguição. Em 1956, Reich foi acusado de desacato à justiça por ter continuado a enviar acumuladores de orgone para pesquisadores e pacientes, mesmo depois da proibição. Foi julgado, condenado e preso. Na prisão federal de Lewisburg, na Pensilvânia, Reich passou seus últimos dias isolado, sem recursos para se defender. Em 3 de novembro de 1957, Wilhelm Reich foi encontrado morto em sua cela. Ele tinha apenas 60 anos. Contudo, sua morte não apagou o legado. Entre os manuscritos que escaparam à censura e à destruição, sobreviveu o que Reich considerava mais valioso. E é exatamente esse conhecimento que você vai descobrir agora, para assim você poder usar da força da sua energia sexual para realizar verdadeiros milagres na sua vida. Para obter os mesmos benefícios da câmara orgânica de Reich, tudo o que você precisará será um rolo de papel alumínio, aquele mesmo que você encontra na sua cozinha ou em qualquer mercadinho perto de você. Quando você aprender a usar esse segredo,
sua cama deixará de ser apenas um lugar de descanso e se transformará em uma verdadeira usina de energia. A cada noite, ela irá magnetizar o seu corpo, revitalizar seus tecidos, restaurar suas células e fazer com que você desperte com uma disposição renovada, repleto de vitalidade e vontade de viver. Pois agora, você irá aprender a criar o que os discípulos de Reich chamavam de manta orgônica. A lógica é simples. A câmara de Reich era construída com camadas alternadas de materiais orgânicos e metálicos. Essa combinação criava um campo de acumulação, atraindo e retendo a energia vital. A manta orgânica segue o mesmo princípio, só que em uma versão portátil, fácil de usar, e que pode ser colocada sobre sua cama. Para montar a sua manta orgânica, é bem simples. Basta pegar um cobertor, edredom ou uma manta grossa de lã ou algodão e forrar o interior com papel alumínio. O jeito mais fácil é abrir o cobertor, colocar uma folha grande de alumínio por dentro e depois fechar novamente. Se quiser um efeito mais forte, pode colocar 2 ou 3 camadas intercalando sempre tecido e alumínio. O detalhe mais importante: o lado brilhante do alumínio deve ficar virado para dentro, na direção do seu corpo. É isso que vai devolver e acumular a energia enquanto você dorme. Assim, toda vez que você for ter uma relação sexual, acompanhado ou sozinho na masturbação, a energia estará sendo armazenada ali e durante o sono, todo o seu corpo estará sendo recarregado com ela. Só lembre de não se fechar completamente como num saco, para evitar falta de ventilação. O segredo é manter o calor e a energia ao redor do corpo, não se sufocar dentro de um casulo. E para finalizar, agora vem a cereja do bolo, que são as práticas sexuais que você deve fazer embaixo desse cobertor, para transformar sua cama em uma usina de milagres. Porém, isso é algo que eu não posso mostrar abertamente por aqui. Se até algumas palavras eu precisei censurar, imagina isso. Então, se você gostaria de descobrir como essa prática funciona sem censura, para obter todos esses benefícios que eu tive, a solução que eu encontrei foi desenvolver ao longo de todos esses meses um super e-book que está aqui embaixo na descrição. Que assim como essa técnica, você encontrará todos os segredos mais profundos da energia sexual, desde os rituais sexuais secretos das bruxas que escandalizaram tanto a igreja da época, até poderosas práticas tântricas para você realizar sozinho ou acompanhado. É um material que vai transformar completamente a sua vida por um valor simbólico que é menos de 1% do valor que eu gastei para aprendê-los ao longo de todos esses anos. Então aproveite antes que a censura chegue por lá também. Muito obrigado. E essa foi a minha contribuição.